internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No momento, nós estamos trazendo conhecimento, estamos dividindo com os nossos queridos internautas a obra psicografada por José Raul Teixeira. E, neste momento, estamos tratando das obras ditadas pelo Espírito Camilo. Longe de nós querer ter a supremacia da verdade. Como nós sempre dizemos, o nosso único objetivo com esta série, com esse programa, é dividir com os companheiros a boa literatura espírita, aquela que nos engrandece, aquela que nos adiciona conhecimento, nos agrega valor, no sentido de nós adquirirmos lucidez para seguirmos na nossa vida diária, nas nossas lutas cotidianas, da forma como propõe principalmente o Espírito Camilo. Hoje, nós vamos tratar de uma obra que foi publicada em 1992. Eu estou, na verdade, com o segundo volume que eu tenho dela, além do e-book, porque o primeiro eu rabisquei quando foi lançado, usei bastante, emprestei para alguém e ele não voltou. Aliás, muito comum comigo isso, empresto, não volta, eu vou comprando o livro novo. Eu tenho esse livro que, algum tempo atrás, eu comprei, numa das vezes que eu estive, o Raul Teixeira, inclusive, assinou, né, autografou para nós, e é um livro ditado pelo Espírito Camilo muito importante, porque o título dele, eu vou mostrar a capa aqui, ó, Cintilação das Estrelas, né, uma capa bonita, e esse livro, ele traz muitas indicações para nós em textos curtos para o nosso dia a dia, nos alertando acerca da nossa vida na Terra, nos alertando acerca de alguma atenção que nós precisamos ter, a maneira como nós nos conduzimos perante o Espiritismo. Então, eu gostaria de chamar a atenção, antes de tocar nas páginas que estão, eu queria chamar a atenção para a introdução, onde já nela o Espírito Camilo traz uma página psicografada por Raul Teixeira, onde ele trata de uma forma muito sintética dos principais fatos que nos afligem. Principalmente nos chamando a atenção, ele diz aqui, né, para que nós possamos nos evadir das múltiplas ciladas que o espírito da banalidade e da loucura tem preparado para apanhar os despistados e imprudentes nas suas tramas. Então, ele vem fazendo uma narrativa do mundo de hoje, olha, 1992. Nós estamos em 2022, já são 20 anos. E a página dele é muito atual. Evidente que antes de eu vir aqui falar, eu volto e olho os livros. Embora eu já tenha lido, eu vou olhar para verificar as abordagens que eu vou fazer e destacar os pontos principais. Então, quando eu peguei o livro e fui olhar o prefácio, a introdução, eu achei sensacional. Então, ele vem batendo no valor que tem o Espiritismo para nós na Terra, onde ele chama de cintilação das estrelas. Ele diz que a doutrina espírita é uma cintilação das estrelas para nós. Enquanto nós vamos elaborando em qualquer atividade, seja na religião, na ciência, na arte, na medicina, todas as atividades, desde as mais qualificadas intelectualmente, as mais rudes, mais simples, desde que eu esteja ligado nessa cintilação das estrelas, esteja atento ao papel que o Espiritismo tem na nossa vida, nós vamos entendendo como nós devemos caminhar. Nos consola, nos alivia, nos dá segurança para prosseguir, mesmo sob as devidas provas e expiações, das quais nós não vamos nos livrar, mas nós vamos enfrentá-las, nós vamos passar por elas com mais tranquilidade, com mais certeza, principalmente com mais segurança. Para isso que nós temos a literatura espírita, para ser o nosso suporte, para ser aquele que caminha conosco. Aquela palavra que eu vou olhar nas páginas da literatura espírita, enquanto resposta, enquanto aquilo que me dá forças para prosseguir.
que às vezes clareia, puxa, realmente podia ter feito diferente, puxa, mas eu já peguei boa parte, vamos mais um pouco. Então, eu vou lendo essas páginas e vou tendo a resposta das estrelas. Por isso que coloca o título Cintilação das Estrelas. Ele diz assim, ó, honramo-nos por isso ante o labor crescente da exuberante doutrina espírita, que, como potente cintilação das estrelas, se derrama por sobre os indivíduos, clareando-lhes a marcha evolutiva. Olha só, como potente cintilação de estrelas. Em decorrência disso, à luz das suas reflexões, ele nos traz uma obra onde ele trata de assuntos os mais diversos. Nós vamos percebendo ao longo dos livros, nós vamos trazendo aqui, nós já trouxemos alguns, e tem muitos ainda, tem uns 10 só do caminho para nós trabalharmos, né, em programas curtos. Por exemplo, ele fala aqui no item 3 do nosso compromisso com o movimento espírita. Como é que nós estamos nos concitando ao envolvimento com o trabalho espírita, né? A maneira como nós estamos olhando para a oportunidade que o Cristo nos concede de nós trabalharmos na doutrina espírita. Como é importante isso, né? Teve dentro do programa Refletindo Emmanuel, que a Laís fez, que ela tratou da transitoriedade do nosso tempo na Terra, né? Então, como é importante a gente se atentar para o que o movimento espírita nos traz, para o que o movimento espírita nos oferece, né? Ele diz aqui, ó, movimento espírita é o movimento dos homens que se sensibilizaram com o chamamento do Consolador, que deve, por isso mesmo, colocar-se a serviço do Cristo. Então, ele vai nos trazendo nesse livro esse chamado dos espíritos superiores para nós nos envolvermos. Nós não temos título de sacerdote, de padre, bispo, pastor, nada disso. O espiritismo não tem mais nada disso. Mas os espíritos nos chamam para o trabalho, nós podemos trabalhar. Isso que eu estou fazendo aqui, qualquer pessoa pode fazer. Um pouco mais de estudo, vai se dedicar a conhecer o espiritismo, a frequência à casa espírita, para se vincular ao trabalho. Então, ele vai chamando a atenção para isso. Depois, ele fala, né, da estalagem do amor, quando ele trata com muita propriedade, quando ele diz assim, ó, as atoadas da guerra, nada mais atual, né? Que explodem nas almas, nas consciências, ele vai trabalhando e chama para a estalagem do amor, que é o centro espírita. Fala da importância do centro espírita, né? Fala da importância de nós estarmos envolvidos, ele chama de estalagem do amor, coisa linda, né? E diz que ali nós encontramos o amor. Ele diz assim, ó, seja hoje, pois, a nossa casa doutrinária, centro espírita, como foi o solar de amparo e orientação que apresentou a casa do caminho, onde o apóstolo Pedro cuidava do rebanho do mestre Nazareno, né? Então, o centro espírita, ele diz assim, ó, levanta-se, porém, nesses tempos de crise espiritual, a estalagem da luz, que afetivamente temos como centro espírita. Então, ele nos chama para a gente fazer parte dessa estalagem de luz, essa estalagem de amor, que é o centro espírita. E ele vai batendo sobre os assaltantes da alma, ele fala da irritação, que é perigosa enfermidade, o cuidado que nós temos que ter com os atormentados, né? As pessoas obsidiadas, os cultos estranhos, né? A mediunidade de crescimento, os escândalos e a fidelidade, o cuidado que nós temos que ter na conduta dos nossos impulsos afetivos, uma luta muito difícil, que afeta muita gente. Vejam como são assuntos do cotidiano. Vejam como o Espírito Caminho nos traz páginas do nosso dia a dia, páginas que nos consolam, que nos ajudam na nossa conduta diária. É assim, ó, um toquezinho que ele dá. Quando ele fala essa estalagem do amor do centro espírita, eu achei sensacional, porque ele dá um toque. Olha que nós estamos há muitos anos morejando no movimento espírita, mas eu achei tão sincera a proposta dele de colocar o centro espírita como uma estalagem de amor, né? Que nós devemos trabalhar nessa estalagem de amor, tão bonita, uma forma tão linda. Depois ele aborda a questão da educação cristã
a nossa e dos nossos amores. A gente fala, às vezes, eu amo meu filho, eu amo minha mulher, mas eu não dou para eles o que eu tenho de melhor. E o que eu tenho de melhor como espírita, depois que eu conheci, é educação cristã. A gente vê pai dizendo, não, meu filho, até os 18 anos, o meu filho, ele vai escolher o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser. Não, ele não vai fazer o que ele quiser. O Espiritismo nos propõe que Deus nos confiou os espíritos. Ele nos diz que a missão mais importante do espírito encarnado é a paternidade. Então, o Espírito, Deus nos deu o que ele tem de mais importante, que é o Espírito, para que nós conduzíssemos pela Terra. Então, nós devemos oferecer a quem a gente ama a educação cristã. Então, ele diz aqui, algumas frases que as pessoas falam, não, é muito pequena ainda, não me compreenderá, para se furtar, levar a evangelização. Quando crescer, então, dar-me-ei o trabalho de educá-lo. Quero dar liberdade aos meus filhos. Não podemos impor aos nossos filhos. Não é por aí, diz o Espírito Camilo. Está na cota de responsabilidade do Espírito encaminhar os seus filhos pelo caminho da educação cristã. Então, são coisas que nos afetam. Então, ele está falando do nosso compromisso com o movimento espírita, ele está falando do nosso compromisso com os nossos filhos, ele está falando daquilo que assalta as nossas almas, ele chama de assaltantes da alma, né? Ele vai buscando aqui vários episódios que roubam a nossa paz, tiram a nossa alegria, fala das perigosas enfermidades, né? Como a irritação, como eu citei anteriormente. Então, ele vai estar tocando desde o movimento até a nossa vida familiar, nossa vida pessoal, a nossa inserção no mundo, né? O cuidado com essas tais evocações da liberdade, muito comum nos dias de hoje. Eu separei aqui esse texto, que eu achei evocações da liberdade, né? A humanidade sempre buscando a liberdade, através de grandes vultos, como Mahatma Gandhi, Princesa Isabel, Abraham Lincoln, que vai citando, Crisa, Moisés, Sócrates, Platão, e ele vai citando, né? Então, no final, ele diz, né, que, respeitando-lhes a iniciativa, deu-lhes impulso para o amor e o bem incorruptíveis, né? Então, Cristo furiou os espíritos, mas ele não tirou a liberdade do espírito de decidir, né? Somente Jesus logrou frear na sua marcha gradual e continuada no rumo do amanhã. Então, essa liberdade que nós precisamos saber usá-la como espíritos imortais, o Espírito Camilo trata nesse texto bastante pequeno e muito importante que ele nos oferece na obra Sem Interação das Estrelas. Vamos lá, gente. Dá uma olhadinha. O custo do livro é muito pequeno e nós temos um ganho muito grande. Aquele livro que a gente vai lendo, às vezes no metrô, no ônibus, no trem. Às vezes a gente lê, deixa do lado da cama, lê uma liçãozinha, dura 3 minutos, 4 minutos, saio pensando nisso, né? E eu vou entendendo algumas coisas, vou refletindo nessas dicas pequenas que o Espírito Camilo nos dá. Vamos lá, gente, dê uma olhadinha e fique conosco. Jesus conosco sempre.